Olá, espero que você esteja muito bem e hoje vamos falar sobre como oferecer um atendimento excepcional ao seu cliente. Eu sei que muita empresa fala que o diferencial é o atendimento, mas basicamente é quando você faz aquele básico e acredita que já está entregando muito ao seu cliente. Não é porque você tem alguns clientes que estão com você há muitos anos que de fato você tem uma estratégia de atendimento excepcional ao seu cliente. É importante que você entenda que atendimento é processo, é estratégia, simpatia, empatia, tudo isso sim faz parte desse atendimento, mas não é tudo. O óbvio não existe. E quanto mais você desenhar os seus processos para oferecer um atendimento de excelência a esse seu cliente, mais resultado você vai conseguir e, claro, mais vendas para esse mesmo cliente você consegue fazer e você faz com que esse cliente se torne o embaixador da sua marca, uma pessoa que está com você ali lado a lado, não só aqueles pouquinhos, aquele percentual baixo de clientes, mas cada vez mais clientes fazem parte desse movimento e vivem a sua empresa, o seu serviço ou o seu produto de forma mais aprofundada. E vamos lá para alguns pontos em relação à estratégias de atendimento ao seu cliente. O ponto número 1, mais uma vez, pode parecer óbvio, mas o óbvio não existe, é conhecer o seu produto e serviço. Eu canso de visitar empresas que vendem ou produtos ou oferecem serviços que não conhecem de fato aquilo que vende. Então, o passo número 1 é o seguinte: estude. E estude muito, estude de fato para quem é adequado o seu produto, o seu serviço, para quem não é, quais são os problemas que você resolve, como é o dia a dia, a rotina, os sentimentos daquele seu cliente, do seu público-alvo. Isso tudo vai fazer com que você tenha cada vez mais segurança para dizer e, claro, conseguir cada vez mais tirar todas as dúvidas do seu cliente. Isso muda o jogo na hora do atendimento. O segundo ponto é a empatia e a escuta ativa. Muitas vezes a gente escuta a outra pessoa simplesmente para responder o mais rápido possível. E o que eu te digo é, mais do que responder o tempo todo, é importante que você escute de fato aquilo que o seu cliente quer dizer. Muitas vezes o seu cliente chega com uma reclamação sobre algo que aconteceu no meio do caminho. Mas quando você para ouvir de verdade e entender os motivos de insatisfação, você descobre que tem muito mais coisas por trás do que simplesmente aquela única reclamação que ele tem. Eu sei que muitas vezes é difícil lidar com esses clientes difíceis, mas quando você tem uma postura profissional, uma postura ativa, uma postura para resolução de problemas de fato, ou muitas vezes até para trazer informações que o seu cliente não sabe, a forma como você se relaciona com ele muda completamente e o resultado acaba sendo muito melhor. Um outro ponto, resolução rápida de problemas e reclamações. Basicamente não é simplesmente ouvir o problema, ouvir a reclamação, mas é estar ali de prontidão para resolver. E mais do que resolver assim prontamente, tem coisas que às vezes demoram tempo. É trazer sempre informações para esse cliente sobre aquele problema. É de tempos em tempos ter um combinado de follow-up. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma entrega para o seu cliente de um produto. E esse produto acabou atrasando, ou o cliente devolveu o produto e ali ele quer alguma resposta. Mais do que simplesmente dizer, o seu produto vai chegar em 15 dias ou vai ser trocado em 20 dias, você dá o prazo limite dessa entrega e de tempos em tempos você vai fazendo um follow-up a respeito disso. Um outro ponto que muita gente me diz é, Nora, muitas vezes eu não consigo resolver todos os problemas do meu cliente, eu não vou conseguir entregar aquilo que ele busca. Ponto número 1, se você prometeu, você precisa entregar. Arrume meios para isso. Ponto número 2, se você não prometeu e isso não faz parte da sua empresa e você sabe que é algo que nesse momento você não vai implementar,
Eu não vejo problemas, desde que você chame esse cliente para conversar e explique para esse seu cliente os motivos. Eu garanto que, se você faz um bom trabalho, se você tem uma boa conexão com esse seu cliente, ele vai entender os seus motivos. E tem um ponto também. Entenda-se esses clientes que mais reclamam, se de fato eles são os clientes que você deseja atender, ou se eles fazem parte do seu perfil ideal de cliente. Quando você atinge uma maturidade a ponto de definir de uma maneira muito coerente esse perfil, as coisas mudam de figura. Um outro ponto é personalizar o atendimento. Personalizar o atendimento não significa que 100% do tempo você tem que fazer algo único e exclusivo. Não, mas você precisa entender quais são os pontos de contato com essa pessoa, qual é a vida dessa pessoa na sua empresa, a anotação dessas informações precisa estar muito clara no seu CRM. Isso vai facilitar demais a interação com esse seu cliente. E claro, você pode cada vez mais oferecer soluções personalizadas. Quer um exemplo muito prático? Você pode simplesmente dividir as pessoas entre homens e mulheres. E de repente, no Dia das Mulheres, você faz uma ação direcionada para essas mulheres, falando: oi, você mulher. Pronto, já é um modelo de segmentação e o primeiro passo para a personalização. E por fim, surpreenda o seu cliente. Eu sei que muitas vezes não é tão fácil assim, mas eu vou te trazer um exemplo. Eu participei de um programa de formação de líderes, foi uma formação de mais ou menos 2 anos, foi algo bem interessante. No primeiro dia, a gente precisava escrever alguns dados básicos, como por exemplo, nome, telefone, onde morava, e tinha uma pergunta lá que na época eu não dei muita importância. Estava escrito assim, ó, qual é sua comida favorita? Ok, escrevi. 2 anos depois, eu nem lembrava o que eu tinha escrito e haveria uma formatura das pessoas. Ou seja, a formatura ela já ia acontecer de qualquer forma, todos nós já faríamos um almoço com a turma inteira, todos estariam ali participando, e o que mudou foi o seguinte, o professor, ele estava vestido de chefe e entregou a comida favorita de cada pessoa. Veja, um investimento muito pequeno em relação ao ganho que os clientes, no caso eu, recebi naquele momento. Em geral, as soluções mais criativas são as que mais surpreendem, não necessariamente as mais caras. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo!